Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, bora direto pro giro. Quero falar agora sobre o São Paulo e os cerca de 100 nomes sugeridos para a diretoria tricolor em relação a centroavantes. Você sabe que desde a contusão do Caleri e a notícia de que ele só volta na próxima temporada, o São Paulo admitiu publicamente que busca um centroavante no mercado. A preferência é por jogadores desempregados, até porque eles poderiam ser inscritos agora e o São Paulo teria um substituto, um sucessor para o Caleri por enquanto. Antes de gravar esse vídeo, fui perguntar se Mariano Dias, que é um atacante da República Dominicana, que inclusive passou pelo Real Madrid, teria sido um dos jogadores sugeridos ao São Paulo. A resposta foi, abre aspas, ofereceram uns 100 jogadores para o São Paulo desde o anúncio da lesão do Caleri. Ou seja, essa pessoa confirma ou não desmente que o Mariano Dias esteja nessa relação e acrescenta pelo menos outros 99. E aí há um complemento em cima dessa declaração. Essa fonte ligada ao departamento de futebol do São Paulo diz o seguinte: o mercado reage rápido às tragédias, o que, para nós do São Paulo, é um fato triste, para muita gente é a chance de fazer negócio. Infelizmente é assim que a banda toca. Se o Caleri virou uma baixa e não tem mais condição de jogar em 2025, os empresários e também atletas desempregados buscam um emprego. Importante lembrar que o São Paulo se inspira ou se espelha na negociação do Cédric Soares, lateral direito português que estava parado no mercado sem clube e virou ótima opção dentro do tricolor. Só para completar em relação ao Mariano Dias, jogador citado, passagem discreta pelo Real Madrid, não conseguiu brilhar pelo Sevilha. Ele não atua desde 26 de maio de 2024, completando quase um ano sem entrar em campo por clubes. Embora recentemente ele tenha participado de uma data FIFA da sua seleção na República Dominicana. Esqueci da parte mais importante. Perguntei se algum desses atletas, quase 100 ou cerca de 100 oferecidos ao São Paulo, causou empolgação, e a resposta desse dirigente tricolor é de que não. Até agora o São Paulo não se animou com nenhuma das opções. O Marcos Lucas escreve assim: Nicola, o Rian Francisco vai ter oportunidade. Zubeldia se perder para o Santos e para o Libertad cai. Marcos, a gente está aguardando o anúncio oficial do Corinthians em relação a Dorival Júnior, né? Ainda não há a confirmação definitiva, embora as conversas entre o Dorival, seu representante, e o Corinthians já estejam avançadas desde ontem, quando o Timão demitiu o técnico Ramon Dias. A ideia no Corinthians era só demitir o argentino quando tivesse a sinalização de que o novo técnico estava disposto a fechar. E assim funcionou. Então, a gente imagina que nas próximas horas o Dorival seja anunciado. Importante lembrar também que o Dorival não vai trabalhar antes de segunda-feira, então essa pressa não existe. Por que eu estou citando isso? Porque a confirmação do Dorival no Corinthians mexe com o destino de Zubeldia. São Paulo havia estabelecido como prazo definitivo para o Zubeldia mostrar e conseguir resultados o jogo contra o Santos, domingo no Morumbi. Sem a sombra do Dorival Júnior, a coisa muda e fica mais favorável ao Zubeldia. São Paulo vai insistir para que o Zubeldia dê certo, para que o Zubeldia consiga prosperar. Nicola, mas se começar a emplacar mais uma sequência de derrotas e a coisa não avançar, aí, nesse contexto de mais derrotas, da coisa não funcionando, os caras vão mandar o Zubeldia embora e vão buscar Fernando Diniz. Fui o primeiro a contar para vocês, ainda durante o Campeonato Paulista, de uma reunião do São Paulo, do presidente Júlio Casares, com o Juliano Bertolucci, o empresário do Fernando Diniz. Na oportunidade, as partes discutiam, no fim do Campeonato Paulista, a contratação do Diniz. O Diniz disse que toparia, que gosta do projeto e tudo mais. Acontece que, a partir do momento em que eu publiquei essa notícia, a repercussão não foi ruim, ela foi péssima. Ela foi extremamente negativa entre torcedores do São Paulo, que levou o tricolor a procurar o Bertolucci e falar: Bertolucci, lembra aquela nossa conversa? Vamos precisar voltar atrás, não ficou bom, não vai dar para levar essa história adiante, porque a repercussão de fato é muito negativa. O Bertolucci e o próprio Diniz entenderam esse contexto e essa conversa acabou morrendo. Mas com a quase certa ida do Dorival Júnior pro Corinthians, tá? E sem esse plano A, o São Paulo vai insistir no Zubeldia. Se não virar com o Zubeldia, aí sim
o nome do Fernando Diniz vai voltar à pauta, tá bom? Sugere aos dirigentes do São Paulo a troca entre Luciano e Bolassi do Cruzeiro. Ele parece que está encostado lá. Aproveita e sugere o Crespo também. Deixa eu contar só uma sobre o Bolassi, está se recuperando de contusão. Perdeu, de fato, um pouquinho de espaço depois da chegada do Leonardo Jardim, mas vamos mandar esse print aqui, ó, para uma pessoa do São Paulo, não custa nada, né? Sobre o Crespo é o que eu estava contando para vocês ontem, né? Muricy Ramalho, Rui Costa e especialmente Carlos Belmonte já eram os homens do futebol do São Paulo quando o Crespo por lá trabalhava. O Milton Cruz também fazia parte, tá? E a avaliação dos caras que trabalhavam no São Paulo na oportunidade era de que o Crespo foi campeão paulista, de que o São Paulo foi campeão paulista apesar do Crespo. Essa é a expressão certa, porque os treinos não eram bons, as preleções eram ruins, o dia a dia era de pouca qualidade de treinamento, não era um cara muito capaz, a comissão técnica dele também bem abaixo. Então, se o torcedor do São Paulo ficou com uma avaliação positiva por conta do título, dentro do São Paulo a avaliação foi bem ruim. E é difícil imaginar que o Crespo seja contratado, tá bom? Do Guilherme Villanova, diretoria avalia mal o Crespo, mas avalia bem o Zuba. Pois é, Guilherme, é uma boa consideração. E aí, outra consideração maluca, né? Avalia bem o Fernando Diniz. É muito louco isso, cara. É assim, você pergunta para mim, Nicola, você gosta do trabalho do Zubeldia? Não. Nicola, você demitiria o Zubeldia? Eu diria sim. Aí você pergunta, tá bom, Nicola, mas a demissão é do Zubeldia para contratar o Diniz. Aí eu digo não. Eu prefiro, eu não sou São Paulo, mas se fosse dirigente do São Paulo e fosse questionado, eu diria, não, vai trocar o Zubeldia pelo Diniz, eu não acho que vale a pena. É esse o encaminhamento se o Zubeldia cair, tá? Repito para quem está chegando agora, até na audiência rotativa, a gente já está quase... já está quase batendo as 3 mil pessoas ao vivo em todas as plataformas. O São Paulo não deve demitir o Zubeldia no domingo, mesmo em caso de derrota para o Santos. E essa mudança na programação, naquilo que estava estabelecido, tem tudo a ver com a iminente ida do Dorival Júnior para o Corinthians. Sem o Dorival, o São Paulo deixa de ter o seu plano A. E aí o São Paulo vai insistir mais no Zubeldia, torcendo para que o Zubeldia dê certo, até por conta de todas as economias. Você manda o técnico embora, você precisa indenizá-lo. Depois você vai trazer alguém que vai custar no mínimo, na melhor das hipóteses, a mesma coisa do que o Zubeldia. Eu até perguntei para uma pessoa do São Paulo com quem eu conversei hoje, falei, mas por que vocês perderam o Dorival para o Corinthians? O que aconteceu? Aí a pessoa falou, Nicola, o pacote Dorival não custaria 3 milhões de reais, mas superaria fácil os 2 milhões. Então hoje o São Paulo gasta mais ou menos 1 milhão de reais por mês com o Zubeldia. Para contratar o Dorival, teria que praticamente dobrar os custos. E aí o Dorival também exigiria contratação de reforços e tudo que o São Paulo não pode oferecer. Então hoje, não acho que o São Paulo vai vir a público para admitir isso, mas hoje o São Paulo passa por uma condição financeira muito delicada, tá? O Garage Gastrobar, Nicola, para mim o São Paulo deveria trazer o treinador da base. Além dele conhecer a molecada, iria economizar bastante dinheiro. Obrigado, Bininho de Ubá. Será, cara? Eu tenho muita dúvida em relação a como é que, por exemplo, o técnico do Sub-20, que até fez bom trabalho, campeão da Copinha, lidaria com jogadores grandes como o Luciano. Cara, o Luciano é um cara bem difícil, um cara complicado, que reclama de tudo, que dá trabalho, que arranja confusão. E aí chega o técnico lá, ele olha o técnico de cima para baixo, enfim. Não sei, acho que seria importante ter um técnico de nome, né? Mas está registrado também a opinião. E o Tite tem chances no São Paulo? Bingo, não tem por 2 grandes motivos. O primeiro deles financeiro. São Paulo, se perder o Zubeldia, vai precisar buscar alguém que custe no máximo o mesmo valor do Zubeldia. A gente está falando de 1 milhão de reais por mês. E o segundo ponto, esse para mim é o mais definitivo. O novo técnico do São Paulo vai precisar usar a base com muita vontade. Porque o projeto vai estar todo voltado em cima do Marinacci. E o Tite detesta utilizar a base, tá bom? Mas, Nicola, mesmo o Fábio Carille ficar livre no mercado, não tem nem chance de treinar o São Paulo. Não, a diretoria está fazendo de tudo para ficar sem Dorival e Crespo, para trazer o Diniz. Diniz não ia para o Santos. Então, Rodrigão, assim, o Santos ainda não conseguiu fechar com o técnico. O Santos tentou o Luiz Castro, o Tite, o Dorival, o Sampaoli e fracassou nesses nomes. O Carpini foi sondado, mas não fechou.
O Diniz também era uma pauta, era um nome em discussão, embora sem unanimidade na Vila Belmiro, tá? Não sei se o Diniz está esperando também por causa do São Paulo, mas o Diniz é uma possibilidade no São Paulo sim, tá? Quequezão, o presidente do São Paulo não sabe que a torcida gosta do Crespo e do Diniz não. Do Diniz ele já sabe, porque quando eu contei para vocês que o São Paulo havia feito uma reunião para contratar o Diniz, e essa reunião ela foi feita pelo Júlio Casares, mas quem queria a contratação do Diniz era o Carlos Belmonte, quando eu contei, a torcida do São Paulo mandou um recado, e deixou bem claro, não queremos o Diniz, tá? Em relação ao Crespo, eu percebo nas redes sociais, vocês aqui diariamente demonstrando muito carinho pelo Crespo, mas os caras do futebol entendem que não, esse cara é fraco, o cara vai vir e vai acrescentar pouco, vai agregar quase nada, tá? Nicola pergunta à diretoria aí se não é melhor dar mais chance para o Rian Francisco, dar oportunidade que ele, em vez de trazer outro atacante. Ontem, Rodrigão, eu tinha mandado uma mensagem para o Júlio Casares. Deixa eu até contar um pouquinho dessa troca de mensagens. Mandei mensagem para ele falando assim, Júlio, tinha escrito assim, tudo em ordem? Algum atacante já foi oferecido para vocês nas últimas horas, desde a lesão do Caleri? E a resposta foi nada. Contamos com André e Rian Francisco. Eu falei, beleza, então posso descartar que o São Paulo vai contratar algum jogador desempregado no mercado? A resposta. Aí eu não sei. Depende do que podemos ter. O Cedric ninguém esperava e surgiu, tá? Então essa troca de mensagens ocorreu ontem durante a live. Foi o próprio presidente quem disse que tinha o André e o Rian. Enquanto o São Paulo não contratar um centroavante, o Rian vai ter mais oportunidade. Porque o grande problema é que, além de não agradar o Zubeldia, o Rian era o terceiro na lista de centroavantes. O Caleri em primeiro, o André Silva o segundo e o Rian o terceiro. Agora, sem o Caleri, o André Silva é o titular, o Rian passa a ser a primeira opção. Então ele vai ter mais minutos, de maneira forçada. Mas o São Paulo vai tentar encontrar no mercado um jogador disponível, alguém que esteja de graça. E aí eu vou trazer para vocês uma troca de mensagens que eu tive com uma outra pessoa do São Paulo ligada ao departamento de futebol nessa sexta-feira, no final da tarde. Eu mandei a pergunta sobre, quer ver? Ofereceram o Mariano Dias para o São Paulo. O Mariano Dias é um centroavante espanhol / dominicano, ele inclusive se naturalizou pela República Dominicana, chegou a jogar pelo Real Madrid, e desde que saiu do Sevilha, na metade do ano passado, não jogou mais futebol. Ele até tem um jogo pela seleção da República Dominicana, mas está desempregado. E essa foi uma das notícias que surgiram hoje, que o Mariano Dias foi oferecido. Então eu fiz essa pergunta, ofereceram o Mariano Dias para o São Paulo? A resposta foi, ofereceram 100 jogadores desde o anúncio da lesão do Caleri. Aí eu falei assim, e tem algum bom? A resposta foi, ainda não, seguido de um RS, de risadinha, né? Eu falei, caramba, mas 100? Você tá falando sério ou foram 20? Você tá exagerando? Aí ele falou, não, é sério. O mercado reage às tragédias. O que para nós é um fato triste, para muita gente é a chance de um negócio. E aí é a mais pura constatação da realidade, né? São Paulo triste, chateado com a lesão do Caleri, que só volta no ano que vem, mas o intermediário, o empresário e o jogador que está desempregado está vendo, diante dessa lesão, a chance de um negócio. Então, assim, são algumas observações a partir dessas respostas. A primeira delas, o Mariano Dias, de fato, deve ter sido oferecido, porque a pessoa não negou. Mas, se oferecido, não faz parte de uma lista de atletas que o São Paulo gosta, porque essa pessoa do São Paulo disse que até agora não tem ninguém que brilhou os olhos dos dirigentes do Tricolor. Tá? E nem deve ter muita coisa boa, tá? É difícil você imaginar que vá ter jogador que chegue para ser uma baita solução. O Doug Oficial pergunta sobre Carlos Vinícius no São Paulo. Eu não acredito, Doug, não acredito. E eu vou te explicar que eu não acredito porque passa muito pela questão financeira, a mesma que impediu que o Dorival Júnior fosse contratado. O São Paulo está perdendo o Dorival para o Corinthians por causa de grana. O São Paulo não teve os mais de 2 milhões de reais por mês que o Corinthians vai bancar ou prometeu bancar para o Dorival Júnior. O Carlos Vinícius vai pedir pelo menos 1 milhão de reais por mês. Até mais, porque ele vem livre. Então você não precisa comprar direitos econômicos. E aí o salário, direito econômico, luva, salário, direito de imagem e luva, por um cara como o Carlos Vinícius vai sair certamente mais do que 1 milhão de reais mensais, tá bom? Qual é a chance de o Pedro Caixinha assumir o São Paulo? Não foi discutido o nome dele, tá? Anderlan Ribas. Só para quem está chegando agora, a gente está com mais de 4 mil pessoas somando todas as plataformas. Nesse momento,
a ideia é insistir com o Zubeldia. Isso significa que até com uma derrota contra o Santos, a tendência é que o Zubeldia continue, especialmente sem o plano A, que era o Dorival Júnior. Se o Dorival for confirmado no Corinthians, o São Paulo vai tentar ficar o máximo possível com o Zubeldia. Se perceber que não há clima, que há muitas derrotas, aí sim, São Paulo vai ao mercado e hoje o nome mais plausível, embora com muita rejeição, siga sendo o de Fernando Diniz.